Ô, gente, bom dia. Bom dia. Esse compromisso de hoje de entrar na história do Cristo, da cruz, é um compromisso forte, difícil, que mexe com a gente, porque tem que mexer profundamente. E a gente está numa semana onde o Cristo apareceu em nossas vidas de várias maneiras. Quem não ouviu falar tantas vezes hoje do Cristo pela TV, filmes, cruz, morte, sangue, grito, saiu um Cristo misturado com ovo de Páscoa, saiu um Cristo misturado com peixe, com almoço, com bacalhau, saiu um Cristo de todas as formas. E qual o Cristo que a gente procura nessa semana? É esse Cristo do mundo, que é esse Cristo que o homem vem nesses 2000 anos consolidando através das formas? Ou é o Cristo profundo, esse Cristo que trouxe essa lição de transformação em cada um? A tentativa nossa vai ser de buscar em cada um refletir sobre esse Cristo, sobre esses ensinamentos. Quais são alguns desses ensinamentos que eu não acredito que a gente tenha condições de assimilar todo o conteúdo do ensinamento do Cristo. Mas nós temos ajudas, nós temos auxílios. Tem, por exemplo, o Espírito Emmanuel, que é um grande auxiliar nosso na interpretação do Evangelho. Mas nós somos esse princípio inteligente, criado por uma inteligência suprema. E nós temos um grande destino, que é nos aproximarmos dessa inteligência suprema. Fomos criados, na nossa simplicidade, porque, ignorando quase tudo, e temos que fazer todo esse caminho. Mas para fazer esse caminho, nós cometemos tanta loucura ao longo da nossa história, de homens. O nosso princípio inteligente chegou a um momento da maioridade espiritual em que passou a responder por tudo o que fazia. Nós temos o livre-arbítrio, e por esse livre-arbítrio a gente responde. Tudo o que eu faço tem uma consequência, e eu respondo essas consequências. Chegou um momento em que veio o próprio Cristo para ajudar a gente a fazer esse caminho de chegar mais próximo do Pai, em comunhão, essa compreensão. Mas nós não entendemos. Essa pessoa que chegou como mestre para ensinar o caminho dessa verdade, dessa vida plena, nós crucificamos. Nós não aceitamos. E é esse que hoje é lembrado no meio de todas essas coisas humanas, no meio sem entrar no mérito, sem discutir as questões que a gente brinca, no meio das questões do bacalhau, do peixe, do chocolate, do sangue, do filme, das representações. A gente assiste representações, a gente vê os gritos, o sangue. O homem gosta da forma, mas o Cristo deixou lições muito profundas. O próprio cristianismo é esse caminho. O Evangelho é esse caminho. E a gente tem dificuldade nesse Evangelho. Eu separei um texto hoje para a gente ir comentando, um texto do Emmanuel, daquela frase do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse texto ele vai falar só do caminho. Porque o caminho é a lição. A verdade a gente até vê depois essa verdade. Que verdade é essa? Porque o texto hoje vai tentar falar desse caminho. Então o cristianismo é esse caminho. Exercer o cristianismo é trazer para a gente esse caminho. Mas esse caminho nunca foi fácil. Não é o caminho dos nossos prazeres. Não é o caminho das nossas vontades. Não é o caminho do conforto. É um caminho difícil. Mas o próprio Cristo avisou: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nesse mundo que a gente vive, é um mundo de dificuldades. Tem essas tribulações. Mas essas tribulações são instrumentos do nosso aperfeiçoamento. São instrumentos do nosso aprendizado.
E eu tenho que usar essas dificuldades como instrumento desse aprendizado com bom ânimo, compreendendo isso. Porque senão eu não vou vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? A gente vai chegar no texto desse vencer o mundo. Mas olha o que Emmanuel fala só sobre o caminho. Entendendo esse caminho como as palavras do Cristo e como o cristianismo. Olha o que ele diz. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas outras para a salvação das almas. Então ele já começa a chamar a atenção para os cristãos que nós somos. Que tipo de cristão eu sou? Aquele cristão que acha que o cristianismo é uma panaceia, é um remédio para as minhas dores? Que vai resolver os meus problemas? Quando eu estou com dificuldade, eu peço. Quando eu quero uma coisa, eu vou lá e faço uma promessa. Não é esse o cristianismo que ele está falando. Ele chama atenção para essa categoria de crente, que acha que o cristão deve só pedir. Pedir, pedir, pedir. Apertou, pede. Faz promessa. Pede para tirar a dificuldade, pede para tirar a dor. Mas não aprende a viver a dificuldade, não aprende a viver a dor como instrumento de transformação. Eu quero um Cristo para mim, para resolver os meus problemas. Eu sou um cristão que quer um Cristo particular, para tirar minha dor e resolver essas questões que são difíceis para mim. Mas ele ensinou um caminho que é cheio de dificuldade, mas o caminho eu me recuso. Eu quero a solução. E rápido. Para esse tipo de crente, ele diz que a vida é um processo de gozar a vida no corpo, reservando-se a luz da fé para ocasiões de sofrimento irremediável. Muitos de nós, ainda hoje, cristãos, admitimos a fé nos momentos de dificuldade. Nos recorremos à fé, somos cristãos das horas difíceis. Somos cristãos das horas que não conseguimos superar. Como se o cristianismo fosse um remédio para esse tipo de problema. Como se tivesse um Cristo, um Deus, para socorrer as dificuldades pontuais. O projeto é mais amplo, o projeto é maior. O projeto é tirar o animal de dentro de mim. É eu viver esse processo de caminhada e me aproximar dessas verdades de vida eterna. E o Emmanuel brinca com isso. Olha o que ele diz. A decadência na carne procura aconchego nas igrejas. Veio a morte de alguma pessoa amada, vamos para uma pregação para controlar as lágrimas momentâneas. Na hora da dor, da carne, na hora da morte de alguém, a gente se aproxima para um conforto rápido e temporário. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. É o Deus da conveniência que me serve às minhas necessidades. Eu não estou invertendo esse processo, não. Nesse caso, eu sou o Deus e quero um Cristo ou um Deus ou uma religião que vai me servir nos meus momentos difíceis. Ou é o contrário? Ou existe um grande caminho de transformação humana, que é um caminho difícil, e eu devo enfrentar esse caminho de transformação humana com força, com coragem, com dignidade, e aos poucos ir me transformando. Ou eu quero, na doença, que alguém vá lá e faça uma cirurgia. Até numa casa espírita eu quero que alguém vai fazer uma desobsessão para resolver o meu problema. Alguém vai me dar um passe para resolver o meu problema. Eu não vejo o problema como uma questão maior. Eu estou trazendo o problema para a minha dimensão. Aí o Emmanuel brinca com isso. Olha o que ele diz. Usa-se a oração, em momentos excepcionais, à maneira de pomada milagrosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. Doeu, eu procuro remédio. Como se a fé fosse isso. Como se o cristianismo fosse isso. Como se os ensinamentos do Cristo fossem isso. É muito mais do que isso. Isso é a minha conveniência. Aí eu não estou vivendo a vontade do Pai.
estou vivendo a minha vontade, o meu desejo, a minha necessidade, o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu estou querendo transformar o cristianismo em uma coisa útil para mim. O cristianismo não é uma coisa útil para mim, nesse sentido. É útil no sentido muito mais amplo. Me ajudar a sair da ignorância em que vivo. Para que eu possa me aproximar das verdades do Cristo. E que eu possa me libertar dessas coisas do mundo que me escravizam. Aí eu também vou poder vencer o mundo. Porque eu não venci o mundo ainda. Ao contrário, eu sou vencido pelo mundo. Porque as coisas do mundo me vencem. Todas as coisas do mundo me vencem. E quando elas me vencem e que a situação dói e aperta, eu acho que eu vou a uma igreja, a uma casa, usar essa pomada que vai curar aquela dor daquele momento. Como se fosse assim. Tem um outro texto do Emmanuel também, que está no livro Vinha de Luz, que é guardemos o ensino. O Cristo não é o mestre? Não teve um ensinamento? Ele está chamando a atenção, olha, guarda esse ensinamento. Que ensinamento é esse? Só 3 linhas desse ensinamento que ele lembrou para a gente guardar. A maioria, olha que ele ainda está falando de maioria. Não é a minoria, não, é a maioria. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinada aos caprichos de cada um. Olha que profundidade desse texto. Ouvir o Senhor seria o quê? Fazer silêncio. Silêncio interior. E tentar perceber qual a vontade de Deus em minha vida. Qual é a vontade de Deus em minha vida? Eu preciso perceber isso no mais profundo de mim mesmo, na consciência, onde está gravado em mim a lei de Deus. Mas em vez de eu tentar ouvir o Cristo, eu quero falar. É como eu faço com as pessoas, eu também não sei ouvir as pessoas. Eu só sei falar. Alguém vem falar comigo, eu não sei ouvir, eu só sei falar. Aí eu vou falar de mim, ela quer falar dela, da dor dela, eu ponho a minha dor na frente. Ela quer falar do filho dela, eu ponho o meu filho na frente. Tudo que ela quer me falar, eu não escuto. Eu ponho os meus na frente. Eu faço isso com o Cristo também. Por que eu faço tudo isso? Porque eu sou assim. Faz parte do meu orgulho. Faz parte da minha condição humana. É exatamente isso que eu preciso melhorar. Aprender a ouvir o Cristo é uma coisa difícil. Como é que uma pessoa cheia de vontade, cheia de desejo, escravizada pelas forças do mundo, quer ouvir o Cristo? Se todas essas forças falam em mim de maneira tão forte, eu não consigo me libertar dessas forças, sou escravo dessas forças, o ensinamento do Cristo não chega em mim. Aí eu não consigo ouvir, eu quero falar. Falar o quê? Está doendo aqui, está doendo ali. Será que ele é uma babá? Babá da fé? Será que a gente consegue imaginar um Cristo que ficasse ali esperando à disposição, cada um, tá tudo bem, mas doeu o telefone, ó, tá doendo aqui, ele vem, socorre, ó, tá doendo ali, ele vem, socorre. Será que seria assim um Cristo? Para socorrer pequenos problemas da humanidade? Ou seria um grande projeto de redenção humana, onde tivesse caminhos mais amplos, difíceis, claro, tribulações, provações, mas que através desses caminhos difíceis a gente começasse a se libertar. Libertar dessas coisas que nos escravizam e nos tornam tão humanos. Aí ele diz o seguinte, ó. Eu subordino o Cristo às minhas necessidades pessoais. Ó, eu estou com dor de cabeça, vou rezar. Estou com dor de dente, vou rezar. Quero passar no vestibular, vou rezar. Minha mãe está no hospital UTI, vou rezar. Eu vou pedindo pontualmente as coisas. E não entendo a vontade maior em minha vida. Aí sou eu que estou direcionando o mundo. O Cristo aqui sou eu. Então na minha vida o Pai sou eu. Não é que seja feita a vossa vontade. Eu estou falando o quê? Que seja feita a minha vontade. Que sou eu que estou conduzindo o processo.
O Cristo é só meu babá. Eu vou só falando, ó, atua aqui, atua ali. Não, ali você pode deixar que ali eu já estou resolvendo. Ali você pode deixar que ali eu já estou resolvendo. A gente brinca para a gente ver o que a gente faz. Olha o que ele diz. Somos alunos que procuram subverter a ordem escolar. O mestre não está me ensinando, eu estou querendo ensinar o mestre. Eu é que estou dizendo para o mestre o que é para ele fazer. Ó, aqui você ajuda, não, ajuda fulano. Hoje eu vou pedir para o fulano, que ele é bonzinho, ele é gente boa, já me ajudou outro dia. Então, ô Jesus, já dá uma olhadinha lá nele. Ele falou, rapaz, hoje eu não posso, que eu já vou... Já pensou? Que infantilidade que a gente faz? Que Cristo seria esse? Que Deus seria esse? Coisa de criança. Mas a criança não é o Cristo, a criança não é Deus, a criança somos nós. Se eu sou contrariado, eu ainda falo, porque Deus fez isso comigo. Pois é, pois é. E somos nós essas crianças. Aí o Emmanuel continua, nesse texto, falando do caminho. Entendendo Jesus como caminho, não como subordinado à minha vontade. Engraçado é que o Cristo, quando chegou, tem uma passagem que os discípulos foram oferecer alimento para ele, e ele não quis se alimentar. E falou para os discípulos, não, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Olha que lição. Ele se alimentava de quê? De si próprio? Da sua vontade, do seu desejo? Das coisas que ele queria? Não, eu quero uma coisa para José, uma coisa para Maria, eu quero uma coisa para você, João, eu quero uma coisa para Pedro, eu quero uma coisa... Não foi assim. Teve uma mãe que falou, a mãe de Tiago e de João chegou para o Cristo e falou, olha, eu queria que no seu reino botasse Tiago de um lado e João do outro. Ele falou, ó, eles conseguem beber do meu cálice? Quem tentou falar isso, ele só deu essa resposta. Será que ele já está pronto? Será que ele consegue dar o testemunho que eu dou? Então as lições ao longo desses 2000 anos, a todo momento a gente teve. Mas a gente não quer ver. A gente não quer enxergar. E o que faz a gente não ver as coisas lá fora? O aqui dentro. Que tampa tudo. Porque eu só enxergo a mim mesmo. Aí eu quero botar um Cristo a meu serviço. E quando ele não atende meu serviço, eu ainda fico emburrado. Não vou mais para a igreja não. Porque o pedido não foi atendido. E aí vou fazer promessa. O Cristo quer que eu ande de joelho 1 quilômetro. Olha, se o Cristo vai querer que você ande de joelho 1 quilômetro, que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Não é isso. O Emmanuel continua nesse texto. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo um caminho. Então, o Cristo não é um funcionário, não é uma pajem, não é uma babá, é um caminho. Caminho. O que é esse caminho? É o que leva, é o que conduz a algum lugar. E o que conduz a algum lugar? Os ensinamentos dele. Ele não é o verbo que se fez carne? Que verbo? O verbo de Deus, ele não manifesta a vontade de Deus? Ele não diz para os seus discípulos, quem me conhece, conhece o Pai? Eu e o Pai somos um? Então significa que os ensinamentos dele são os ensinamentos do Pai. E por que eu não escuto esses ensinamentos? Por que eu não sigo esse caminho? Porque o caminho é difícil. Eu quero o meu caminho. Eu prefiro. Eu não sou tão poderoso, deixa que eu escolha o meu caminho. Sou eu que sei o caminho. Esse evangelho está aí há 2000 anos tentando falar desse caminho, mas a gente não segue, não. O caminho meu deixa que eu resolvo. Mas na hora que aperta eu falo, vem cá, me ajuda aqui. Eu estou distorcendo todo o processo. Cristãos, seguidores do Cristo, que não aproveitam esse caminho que ele deixou, para alcançarem a legítima prosperidade espiritual, que é diferente da prosperidade material, muitas vezes ela é até meio o contrário, sem ser necessariamente o contrário, são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Então negar esse caminho, não seguir esse caminho, é escolher ficar parado no tempo. Quem são os mortos? Que o Cristo falava, deixe os mortos enterrar os seus mortos. São esses que desistiram do caminho. Não querem fazer essa travessia do deserto. Qual é a travessia do deserto?
eu tenho um deserto, eu tenho que atravessar da animalidade à espiritualidade. É difícil fazer essa travessia. A gente grita, a gente sente, dói, é complicado. Eu preciso de ajuda para fazer essa travessia. Mas eu desisto do caminho. Não quero mais esse caminho. Cansei. Eu estou me condenando a ser esses mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixa que quem está morto com a espiritualidade cuida de quem está morto. Mas como eu também estou morto, porque se eu escutei os mortos, é porque eu estou em sintonia com os mortos. É porque eu também estou morto. As tentações que me fazem ter ouvido para os mortos, me faz morto também. Por que eu não tenho ouvido para o caminho e eu tenho ouvido para os mortos? Por que tudo que os mortos falam me atrai? Por que eu tenho todas essas tentações para as coisas dos mortos? Porque eu também estou morto. Exatamente porque eu estou morto que eu preciso desse caminho. Porque é esse caminho que liberta. É esse o caminho da libertação. E o Pedro dizia, tudo que me vence, me escraviza. Então eu sou escravo dessas minhas tentações que me vencem, que me fazem permanecer tentados a viver dessa mesma maneira sempre, sem aceitar esse caminho difícil que é o caminho da transformação. Mas o Cristo, pegando a data, pegando a crucificação, pegando essa história da cruz, ele usou esse momento da cruz para trazer grandes ensinamentos. E é nisso que a gente vai agora, que é um outro texto, que chama domínio espiritual. Esse domínio espiritual que é eu venci o mundo. Ele venceu as forças do mundo que atuavam nele. Porque o Cristo, esse espírito crístico, quando encarna, quando ele fica homem, vira esse homem mundano, as forças do mundo passam a atuar também sobre ele. O poder político, o poder religioso, os afetos, as raivas, as pessoas, as traições, tudo isso que são coisas do mundo, ele vivendo aqui no mundo, ele passa a conviver com essas forças também. E o Emmanuel diz nesse texto que o Cristo, na hora da crucificação, ele demonstrou que não estava preso a nenhuma dessas forças. Isso é o caminho da libertação. E Emmanuel colocou alguns desses pontos, onde o Cristo mostrou que não estava preso a essas forças, ensinando que esse é o caminho da libertação. Olha alguns desses pontos que o Emmanuel coloca, como ainda a nossa escravidão, mas como lição de libertação dada pelo Cristo. Ele diz que o Cristo atendia ao governo humano, porque ele estava no mundo, ele mesmo falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele respeitava, ele obedecia, ele atendia ao governo humano, porque ele estava no mundo. Mas Pilatos não o atemoriza. Ele não tem temor do poder. E nem subserviência ao poder. Ele está acima do poder do mundo. Ele disse coisas para Pilatos que só quem tinha domínio sobre si, coragem, quem não tinha temor, tinha coragem de dizer. Mas ele dizia não como provocação, como insulto. Ele dizia com a autoridade de quem não estava preso ao poder do mundo. Nós nos relacionamos com o poder do mundo. Como a gente se relaciona com o poder? Nós nos sujeitamos ao poder. Qualquer poder. Quando o poder do mundo interfere no nosso interesse, nós admitimos o poder do mundo a partir do nosso interesse. O Cristo não tinha o interesse individual dele ali naquele momento. Nós sim. Nós queremos, às vezes, compactuar com a forma de exercício de poder no mundo, desde que o exercício desse poder nos beneficie. Seja o poder político, seja o poder administrativo, seja o poder econômico, seja o poder financeiro. Como eu me relaciono com esse poder no mundo? De maneira independente ou eu sou escravo desse poder? Eu ainda sou escravo desse poder. Porque eu não consigo
essa libertação dessa relação de poder. Eu estou sujeito a ele, porque ele me vence. Por isso me escraviza. Outro ponto, ele diz que Cristo respeitava a lei de Moisés, mas Caifás não o impressiona. Olha o poder religioso. Cristo respeitava o poder religioso da época. Ele dizia, ouviste o que está escrito, não vim destruir a lei. Isso tudo é respeito ao poder religioso da época. Mas não é absolutamente acima de todas as coisas. Não pode curar sábado. Ué, por que não pode? O sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Mostrou que ele não se impressiona com o poder religioso. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu porém vos digo, está mostrando que ele também não se impressiona com o que estava de poder religioso. Que ele foi além. Ele conseguiu se libertar do poder religioso. Na nossa história humana, nós temos momentos tristes de obediência cega ao poder religioso. Quanta coisa o poder religioso já fez com a gente. Às vezes era nós mesmos que estávamos exercendo esse poder religioso. O que esse poder religioso já fez no mundo? Já escravizou, já fez guerra santa, já comprou, já vendeu, já fez um monte de coisa. E a gente não se libertou dele. Aí veio o Consolador e falou que o Espiritismo é racional. Olha que grande coisa. Deixa de ser um ato puro de fé, de obediência. Não é questão de obediência pura. É questão de conhecimento, de entendimento. Eu preciso entender isso, senão eu não me liberto. Só a obediência não liberta. Ali nos Estados Unidos, um pastor, há uns anos atrás, fez 900 pessoas se suicidarem. Ali era obediência. Cega. E tem guru que faz a obediência ainda hoje. Faz isso, não faz aquilo. Ó, a espiritualidade falou que é para fazer isso, falou que é para fazer aquilo. Será que a espiritualidade escolheu você para dizer um monte de besteirinha? Que ninguém questiona. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Espiritualidade existe e se manifesta, claro que sim. Olha que maravilha. Desses livros da mediunidade, ninguém está questionando nada disso. A gente está questionando o uso que algumas pessoas fazem disso e fazem muitas vezes esse poder religioso ser um instrumento de dominação. Com Cristo, o poder religioso não foi instrumento de dominação, porque ele também não foi dominado por esse instrumento. Por isso, Emmanuel diz, o Consolador prometido, ele é grande consolo, mas ele tem que libertar. Qualquer doutrina que não liberta, ela não é cristã. Porque a doutrina cristã não fabrica escravos. A doutrina cristã não fabrica obediência cega. A doutrina cristã colabora para a construção de espíritos novos, de espíritos aperfeiçoados. É essa a nossa tentativa. E por isso aparecem os falsos profetas, que muitas vezes usam esse poder religioso para escravizar em nome da fé, e a gente não consegue se libertar. Mas o Emmanuel diz mais. O Cristo amava os seus discípulos, mas as razões afetivas não lhe dominam o coração. Qual de nós já superou o domínio das razões afetivas? Qual de nós já age acima das questões meras do afeto? Eu gosto, eu faço, eu não gosto, não faço. Tudo para os meus e nada para os outros. Só faço para os meus. E quem eu não gosto, então, eu faço até o mal. São as razões do afeto. E o Cristo, os afetos, não alteraram o seu comportamento. Ele não agia em função dos afetos. Tanto que ele dava bronca em Pedro, ele ensinava a todo momento para todos eles. Ele não era escravo dos afetos. E nós somos. Ontem eu passei a tarde com um neto de 4 anos e pude perceber o quanto eu ainda sou escravo dos meus afetos. Quanta coisa eu poderia ter dito para ele e não tive coragem de dizer por esse afeto, que eu não sei se é amor. Porque
Porque o amor liberta. E quando eu alimento que ele mantenha uma conduta que escraviza o poder do mundo, eu não estou libertando alguém que eu gosto tanto. Eu estou auxiliando na sua condenação, na sua escravização. E o Cristo não ajudou a escravizar ninguém. Ele era um grande libertador, mas não era libertador de corpos. Ele era um libertador de almas. É completamente diferente. Por isso ele amava, mas não sucumbe aos sentimentos. Nós sucumbimos aos nossos sentimentos. Eu tenho uma raiva de alguém e acabo fazendo alguma coisa contra ela, porque é de tanta raiva. Eu estou sucumbindo a essa raiva, porque essa raiva me vence. Então eu sou escravo dessa raiva. Gosto tanto de alguém que eu não vejo as coisas erradas que ela faz. Não é condenar, não é julgar, mas é enxergar. O Cristo virou para Pedro em momentos próximos um do outro e falou: olha, você foi inspirado por Deus, e ao mesmo tempo falou: você foi inspirado pelo demônio. Em 2 momentos o mesmo Pedro. E se ele fosse dominado pelo afeto? Ele ia falar: nossa, Pedro, você falou aí a vontade de Deus. E na hora do outro? Ele falou: ó, tudo bem. O Pedro precisava saber que naquele momento a inspiração tinha sido uma inspiração negativa. E o Cristo não escondia isso. Ele não compactuava com o erro. Ele cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir, de socorrer, de curar, de consolar. Era a missão dele. Eu vim para fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Cumprir a sua obra, essa era a obra que ele adorava fazer. Mas, entretanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Que possibilidade de permanecer? O medo da morte. Não posso morrer agora não. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Ó. Tem que curar muita gente ainda. Olha o tanto de gente que eu estou curando. E a gente ainda falava coisa boa que está fazendo para ficar mais fácil, para comover alguém. Não, olha só quanta gente eu já curei. Estou ensinando o evangelho, não posso morrer agora não. Não vou lá de jeito nenhum, não vou para o Pilatos, não. Vou fugir. Fugiu? Se escondeu? Vamos logo, que cumpra-se o que está escrito. Olha que coragem. Vou sim. Ainda despediu, avisou para eles: olha, eu estou de partida, estou indo embora. Sem medo. E o trabalho que ele fazia aqui não prendia ele. A gente fala: não posso morrer agora não, que eu tenho que fazer um monte de coisa ainda. A gente morre de medo da morte. A gente morre de medo de tudo porque a gente tem medo, porque a gente está escravizado. E a gente não se liberta dessas coisas. Não é virar um temerário que não tem medo, não tem receio das coisas e sai fazendo loucura, não é isso. Ter respeito pelas coisas, mas não ter o temor, não deixar de fazer o que tem que ser feito por temor. E ele diz: o ato de Judas não lhe arranca maldições. Como é que Cristo teria maldições a dizer para alguém? Naquele coração. Eu tenho muita coisa a dizer de ruim para as pessoas, porque são as coisas ruins que eu tenho no meu coração, que eu ainda não consegui tirar. Mas o Cristo tinha maldição para dizer contra alguém? Ele tinha alguma coisa para condenar o Judas? Ele não tinha maldade no coração dele. Então ele não podia dizer o que ele não tinha, porque ele já tinha vencido a maldade. Ele já tinha vencido o rancor. Ele já tinha vencido o ressentimento. Não tinha mais ressentimento dentro dele, não cabia. E eu, no meu dia a dia, a todo momento eu mostro que o meu coração ainda está cheio de ressentimento, de mágoa, de raiva, de medo. Porque eu não venci essas coisas do mundo. E a crucificação do Cristo foi ensinando o caminho para eu vencer todas essas coisas. Não foi para eu fazer as coisas que eu ando fazendo. Foi para eu me libertar de um monte de coisas. E eu vou me escravizando cada vez mais a essas coisas do mundo, que ele diz que o Cristo era ligado naturalmente às mais diversas forças. Quando a gente encarna, a gente se liga naturalmente, pelo nascimento, às mais diversas forças da natureza, do mundo. E são essas as forças que nos escravizam e que a gente não consegue se libertar delas. E o Cristo mostrou isso através da crucificação. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Não teve medo, não ficou com raiva, não julgou,
aqueles que ele beneficiou, que ele curou, que fugiram, ele não julgou. Por quê? Porque ele tinha caridade, ele tinha benevolência, ele tinha indulgência, ele perdoava. Era um sentimento dele, ele já tinha se libertado disso. Deixa eu fazer favor para alguém e alguém não corresponder. Mas você, eu te fiz essa coisa, eu te ajudei nisso, eu te ajudei naquilo. Você não tinha o direito de fazer isso. É a primeira coisa que a gente fala. Por quê? Porque a gente está cheio de julgamento, a gente não tem essa benevolência, a gente não tem essa indulgência para com esses erros alheios. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Olha, conseguir fazer silêncio diante de todas essas coisas. O que estava em silêncio ali? O coração do Cristo. Estava em paz. Era a fé, era a consciência, era o conhecimento que dava essa paz. E aí não quebrou o silêncio, não atordoou, não virou... Não é? Se fizer isso comigo, eu vou ficar louco, gritando, brigando, desesperado. Porque eu não tenho essa paz. Porque eu vou julgar. A cruz não lhe altera a serenidade. Eu perco a serenidade a todo momento com qualquer coisa. Porque eu não tenho essa serenidade. Eu não consigo falar que seja feita a vossa vontade, porque eu quero a minha vontade a todo momento, a todo custo. E quando a minha vontade não acontece, eu fico chateado. Finalizando, lembrando essas lições do Cristo, que são lições de libertação, são lições que me libertam dessas mais diversas forças da encarnação, e que o contato que eu tenho com essas forças da encarnação são os meus sentidos, e eu vou me escravizando, eu vou me amarrando a essas forças, e depois não consigo nem morrer, desencarnar, porque eu não me desligo dessas forças, porque eu estou preso a elas, tanto encarnado quanto na desencarnação. Mas para relaxar, eu trouxe 2 trechinhos do Khalil Gibran, que é uma coisa bonita, meio poética, não é nem espírita, mas é uma visão do Cristo poética, bonita, romântica, e que traz alguma coisa para a gente refletir. Mas antes ainda, eu lembrei que eu anotei aqui uma palavra do Paulo de Tarso, que foi uma pessoa que mostrou para a gente também que entendeu essa questão. Quanto a mim, que eu não consiga me gloriar a não ser pela cruz do Cristo. Por quem eu fui crucificado e por quem o mundo foi crucificado para mim. O que ele disse aqui? A mesma coisa do processo de crucificação do Cristo. A minha glória é me libertar do mundo, como Cristo se libertou pela cruz. Eu me libertei da cruz porque eu crucifiquei o mundo para mim. Eu venci o mundo. E estou vencido pelo mundo. Eu também não sou o mais importante do mundo. Nem o mundo é o mais importante para mim, nem sou eu o mais importante do mundo. Porque eu crucifiquei o mundo. Porque a glória que eu quero é a glória da cruz. Olha o que Paulo de Tarso mais queria. A glória da cruz. E qual era a glória da cruz? A libertação das forças do mundo. Que são as forças que me escravizam até hoje. E eu não consigo me libertar. Mas olha, para a gente encerrar. O que o Gibran diz? Quando o nosso amado morreu, toda a humanidade morreu. E todas as coisas, por certo tempo, ficaram inanimadas e cinzentas. Eu também morri. Mas nas profundezas do meu esquecimento, ouvi o Cristo falar e dizer: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E sua voz procurou meu espírito afogado, e fui trazido de volta à praia. E abri os olhos e vi seu corpo branco pendendo contra uma nuvem. E suas palavras que eu tinha ouvido tomaram forma dentro de mim. Tomaram forma dentro de mim. E tornei-me um novo homem. E não me entristeci mais. Que outro juiz de homens terá assim absorvido seus juízes? E jamais o amor desafiou o ódio com força mais segura de si mesmo. Soube-se antes de algum assassinado que teve compaixão dos seus assassinos? As estações cansar-se-ão,
e os anos envelhecerão antes que se esgotem essas palavras. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E tu e eu, embora nasçamos outra vez, e mais outra vez, e mais outra vez, as guardaremos. E agora entrarei em minha casa, e me postarei, mendigo exaltado, à sua porta. E ele conclui no outro texto. Em meu coração mora Jesus da Galileia, o homem acima de todos os homens, o poeta que faz o poeta de todos nós, o Espírito que bate à nossa porta para que despertemos e nos levantemos e saiamos ao encontro da verdade nua que liberta. Que nós possamos sair de nós mesmos e encontrar essa verdade nua que liberta. Que Deus nos abençoe.